As 2 últimas semanas, e aí eu sugiro, abaixar um pouco o volume, porque acho que a minha captação está muito alta, mas as 2 últimas semanas, tanto o Twitter quanto essa websfera que a gente acompanha, né, de discussão sobre filosofia e etc., foi tomada um pouco por novamente, um fluxo, né, de curiosidade sobre esse tema que é tema do canal há muitos anos, que é o aceleracionismo. Isso se deu tanto pela página no Twitter, uma página de memes, etc., quanto também pelo Eduardo Viveiro de Castro, que é uma figura importante na apresentação, ou pelo menos enfim, no debate sobre aceleracionismo no Brasil, né? Que, enfim, a gente sabe que é um tema super marginal na academia, ainda lá fora também, dá para contar nos dedos assim os autores, e aí é muito concentrado na década de 70, né? Os autores realmente de relevância, de peso, enfim, na academia e nas outras e nos outros vetores de discussão. E aí eu diria que o Deleuze é o principal, né? O Deleuze e o Guattari sendo mais referenciados, etc. Mas tanto Lyotard quanto Baudrillard também têm as suas limitações de entrada, mas esse revival do aceleracionismo ele acontece no Brasil graças ao Viveiro de Castro, né? Nesse livro dele, que, se eu não me engano, é de 2013 ou 14, se eu não estou errado. 2017, não, 2017 é a edição. Certo, 2017, no Brasil. A apresentação do Viveiro de Castro ela é muito polêmica sobre esse tema. Ela já causava polêmica antes. E aí, nessa semana, no Twitter, ele veio respondendo alguns comentários sobre aceleracionismo, sobre o manifesto aceleracionista de esquerda e etc. É um perfil fechado, então, enfim, as pessoas tiram print e divulgam assim. E isso gerou novamente um fôlego, né, das pessoas. O que é aceleracionismo? Aceleracionismo é coisa de acadêmico. Isso não tem respaldo no real, não tem impacto material, enfim, né, toda essa história que a gente já conhece, que as pessoas comentam, né? E aí, enquanto isso, tem atirador entrando em mesquita ou invadindo escola e escrevendo manifesto em referência ao aceleracionismo. Então, essa reação, às vezes da esquerda progressista, às vezes de pessoas dentro do espaço acadêmico, de só menosprezarem, diminuírem esses movimentos subalternos, né, subjacentes, assim, outsiders, é uma prática que só fomenta ainda mais o abraço, o agarro desses movimentos, dessas estéticas, desses potenciais de corrosão a partir do campo político que hoje advoga por mais radicalismo, que é a direita e especialmente a direita alternativa. Então, pós essa introdução de contextualizar o motivo do vídeo, etc., e o título dele também, é um comentário pequeno, eu espero que curto, espero que não exceda 20 minutos o vídeo, por exemplo. Um comentário sobre a recepção do Viveiro de Castro, né, sobre como o Viveiro de Castro ele comenta, pelo menos algumas passagens desse panteão aceleracionista, e contrapor uma questão dentro do aceleracionismo que também coloca em xeque bastante essa leitura do Viveiros, né? Esse é o livro que, se eu não me engano, sai primeiro no Brasil e aí depois vai para os Estados Unidos. Há Mundos por Vir, Ensaio sobre os Medos e os Fins. É escrito pelo Viveiro de Castro e pela Débora Danowski, né? Que também é uma autora, se eu não me engano, ela é da filosofia em si, enquanto ele é, é da antropologia, né? É um dos grandes antropólogos no Brasil. Aí a gente pode pensar em um monte de gente lá fora que tem esse intercâmbio, essa troca com o Viveiro de Castro. Um deles é o Yuki Hui, que é enfim, um autor aí que a gente sempre está citando, etc. E
é um livro que tem um tom muito interessante, que é não só teórico, mas uma capacidade de análise do hoje, né? Análise desse momento, nesse embarque no trem chamado modernidade, que as formas de reprodução social e o próprio capitalismo tomaram, né? E óbvio, o Eduardo Vieira de Castro ele é pai enfim, junto com a Tânia Stolze, dessa ideia de um perspectivismo ameríndio, né, de uma multiplicidade de perspectivas, de cosmos, que cada cultura, cada povo, cada comunidade vai conceber e vai, obviamente, né, essa organização cosmológica e esse universo do cosmos que cada cultura, cada povo e cada né, meio social ali, organização social produz, tem sim suas influências na forma de visualização da natureza, do que se entende de cultura, né? Há uma variedade não só desse cosmos, mas também dessa perspectiva, né? Dessa relação de diferença, né? Da alteridade que tem entre os seres, né? Do indígena, da onça, da árvore, do lago, etc. Mas, enfim, não vou apresentar muito sobre o pensamento do autor. O importante é realmente partir para o texto em si, né? Para esse momento aqui do texto, que é um texto muito interessante. Assim, é um texto muito bom. O Eduardo Vieira de Castro, eu gosto da escrita dele, e é possível ver uma acidez mesmo, né? É possível ver que ele tem ele se posiciona como crítico de fato, né? Ele não tenta fugir da coisa, ele se coloca como um representante dessa cosmopolítica mais pensada na perspectiva, na ecologia e em uma dimensão que, assim, querendo ou não, é, não é só recente, mas ela é muito complicada, né? Se a gente for pensar nas disparidades geográficas, na forma que o norte europeu continua mantendo um tipo de privilégio em relação a, enfim, centenas de milhares de coisas. Então, ambientalismo, discussão ecológica, eu diria que eu até entendo a postura de alguém aqui no Brasil ter esse tipo de afirmação mais contundente, porque é muito diferente você falar de ecologia em um país subalterno onde populações vivem às margens de, sei lá, rios degradados, lixão, comunidades indígenas sendo obliteradas, etc. E o ambientalista francês que entra lá no museu do Louvre e acha muito radical jogar a tinta na pintura, né? Então, eu entendo um pouco o lado do Viveiros de ser um pouco mais ácido em relação a isso, mas é no texto O Fora Sem Pensamento ou A Morte de Outrem que ele, de fato, inicia essa reflexão sobre o aceleracionismo e sobre, de certa maneira, onde ele se insere nessa história da modernidade ocidental, né? Ele começa com essa frase, não é a frase em si que começa, mas eu acho interessante para pensar a nossa reflexão, que é: o excepcionalismo humano é um autêntico estado de exceção ontológico, né? Então, ele inicia já pensando sobre o antropocentrismo, o humanismo moderno, como esse esquema, né, como essa configuração cultural e epistemológica que a modernidade formou é um estado de exceção ontológico, né? Porque pensa, enfim, tanto o antropocentrismo como o humanismo corresponde a um esquema de projetar um nós antes do mundo, né? Um, um dispositivo onde o homem, como aquele ser que se emerge do desamparo animal originário, né, essa saída do Éden, ele se perde do mundo para voltar como seu senhor. Então, é interessante essa imagem que ele evoca
E aí ele já parte para o correlacionismo, né? Para essa crítica ao realismo especulativo e ao correlacionismo. Ele coloca, por exemplo, que esse momento de hoje que nós estamos é um momento de uma autêntica angústia metafísica. E isso explica muito a aparição desses projetos, né? Realismo especulativo, correlacionismo, querendo ou não, né? Como essa essa conceituação dentro do realismo especulativo, né, da crítica ao Kant, etc. E uma época em que a exuberância maníaca e a depressão melancólica parecem disputar o leme do psiquismo coletivo. Então, ele condiciona a aparição desses projetos, né? E aí ele já cita Ray Brassier, o Grant, o Graham Harman, o Meillassoux, etc., como parte desse momento que parece que os humanos e a agência humana, né, o projeto de uma humanidade, de uma modernidade, de uma história, parece meio perdido, né? Parece meio confuso assim. O que nos interessa aqui é um aspecto em particular do realismo especulativo que poderíamos identificar a uma variante do esquema mítico mundo sem nós. Isto é, um mundo radicalmente morto. E aí ele, enfim, segue aí a questão do Meillassoux, né, a forma que ele emprega o correlacionismo, a afirmação de uma relação de pressuposição recíproca entre o pensamento e o ser, a ideia segundo a qual nós só temos acesso à correlação entre pensamento e ser, jamais a um desses termos tomado isoladamente. E aí ele, junto com, enfim, vários outros autores, inclusive do CCRU, condiciona o Kant como condutor desse afastamento infinito do grande fora, né? Como esse cara que foi o responsável por tecer essa filosofia que jogou o grande fora para longe e encerrou a história do humano na gaiola dourada do sujeito. E aí é interessantíssimo esse trecho assim. Com Kant perdemos o mundo, voltamos para nós mesmos. O sujeito constituinte moderno é uma alucinação narcísica. O entendimento legislador é um Napoleão de hospício de província. E aí a crítica dele mais específica assim, né? O problema do correlacionismo note-se que não são ambos os termos tomados isoladamente que parecem interessar Meillassoux ou a maioria do realismo especulativo. É o mundo enquanto exterior ao pensamento que realmente os preocupa, não o pensamento. Então, às vezes aceder à realidade extra-experiencial por via das matemáticas, ou essa certa defesa do Meillassoux de uma preeminência absoluta de um mundo sem nós, como uma garantia autêntica de todo o materialismo, né, desse mundo sem essa presença, é uma coisa que o Viveiros não acha tão interessante, né? Ele acha que a vida excluída dessa equação para a lógica do Meillassoux, ela cai em algumas dificuldades de se pensar a própria forma que se anularia esse casamento, né, entre ciência moderna e a própria dominação, a disposição e etc. Né? Assim se anularia o divórcio vergonhoso entre a ciência moderna, que dá testemunho de um acesso efetivo a uma realidade independente do sujeito, e a filosofia moderna, que insistiria em subordinar o pensamento do ser ao ser do pensamento, ou melhor, ao essencial não ser do pensamento. Segundo Meillassoux, com efeito, a vida em geral e a noosfera humana são resultado de uma emergência ex nihilo, né? Um milagre sem Deus. Então, essa insignificância, às vezes, que o humano toma forma dentro do jogo do Meillassoux é uma coisa que afasta o Viveiros, né? Que ele não tem tanta proximidade. Mas aí, na sequência do texto, eu não vou estender a crítica dele ao realismo especulativo nem
ao Melassu, etc., porque não é a minha proximidade, não é aceleracionismo, etc. Depois ele parte já para a coisa, né? Depois do futuro, o fim como começo, onde ele de fato começa a tecer mais especificamente a crítica dele ao aceleracionismo, né? Ele começa falando sobre essa tese da singularidade que às vezes é pensada, e aí eu cito ele, por pensadores pop como o Vernor Wing e o Rei Kurzweil. Ele diz que essa teoria está situada na fronteira entre a tecnologia e o pensamento teórico e o universo da ficção científica. Então, esse arrebatamento cibernético súbito e essa migração, né, dessa nova era pós-humana em que nós nos teremos transformado definitivamente naqueles configuradores do mundo, né, como um certo Heidegger já apontava, representa muito esse espírito, né, às vezes californiano, dessa culminação do antropoceno dentro da tese da singularidade, né, das ideias das singularidades. Esses singlaritanos, né, e aí não são pessoas do universo aceleracionista, eu acho importante citar isso, né, elas não estão ali nesse cenário de Warwick, elas não são de forma alguma, se eu não me engano, não são filósofos também, mas esses singlaritanos, que são partes desse Breakthrough Institute, né, que é uma think tank americana, muito enraizado nessa ideia de Big Science, né, etc., esses singlaritanos, e aí também ele cita esses dois exemplos, eles representam esse quadro dos tecnófilos cornucopianos, né? São entusiastas de um capitalismo pós-industrial, vibrante, né? De uma capacidade de grandeza industrial e técnica que, às vezes, o discurso ambientalista está tentando justamente barrar, né? Tem esse T. Nordhaus e M. Schellenberger, né? Com esse livro Breakthrough, From the Death of Environmentalism to the Politics of Possibility, que são também fundadores desse Breakthrough Institute. No aceleracionismo, diria que o Land é o que tem mais próximo de um apego à singularidade, né? Mas essa singularidade como um evento inevitável não é uma coisa que está tão presente no, é, no CCRU no geral, né? E aí o Viveiros, lá para a página 73, ele pontua que essas cosmologias, né, tanto da singularidade e do Breakthrough Institute, e aí também o aceleracionismo entra essa, né, são evangelhos de um reencantamento capitalista, né? Esse, esse, essa, essa promessa de uma hipermodernidade, podendo ser capaz de fundar uma nova ordem ecopolítica, que a gente está falando também de ecologia, no sentido de uma segunda natureza, né? De transformar até por completo a percepção natural, são tentativas de reencantamento dessa ordem capitalista. E aí, a partir da página 74, é quando ele, de fato, começa a tratar desse aceleracionismo que nós conhecemos, que é quando ele começa a falar que há uma curiosa variante de esquerda da escatologia singularitano-cornucopiana, que vem ganhando destaque nos últimos anos sob o rótulo de aceleracionismo. Se os singlaritanos exprimem o otimismo tecnológico de perfil geek, os pensadores da aceleração se alinham com as posições estéticas e políticas do movimento cyberpunk, afirmando altivamente o poder do negativo e manifestando, em alguns casos, uma forte nostalgia pela versão soviética do front de modernização. Ele chega no aceleracionismo via benjaminois, né? Isso é fato, assim. Ele começa, provavelmente ele conheceu o aceleracionismo a partir do Ben Noyes, que é o cara que cunha o termo, né, aceleracionismo, no Malignant Velocities, no livro dele sobre filosofia continental, que ele, enfim, trata mais do CCR e etc. E aí ele cita o Ray Brassier, o Hamilton Grant, e aí é interessante como ele coloca o Land em certa forma distinção desses outros, né? Assim, até mesmo ele, né? Remete aos textos de Deleuze e Guattari e Lyotard e Baudrillard, tal como reinterpretados pela tão carismática como semi-delirante
para muitos, francamente embaraçosa mediação de Nick Land, ex-professor de Warwick e mentor dos dois principais representantes do realismo especulativo, Ray Brassier e Ian Hamilton Grant. Land mostra alguns pontos do contato com o singularitarianismo californiano, mas sua futurologia, além de filosoficamente muito melhor referenciada, é profundamente gótica ou luciferiana. E aí ele cita o Meltdown, né? Ele alude em um dos seus textos mais famosos a uma compreensão crescente dos ciclos temporais de crise que estariam convergindo rumo a um terrestrial meltdown singularity. E aí ele parte para uma interpretação que eu acho interessante também, porque ela consegue conglomerar assim as distinções que existem dentro do pensamento aceleracionista, etc. Mas me parece que o aceleracionismo que ele está mais tratando, de fato, é o do CCRU, né? É o desse momento onde a Sadie Plant, o Nick Land, a Anna Greenspan, o Mark Fisher, o Kodu Ezum, enfim, todo o pessoal ali estava muito, de fato, sintonizados nesse potencial corrosivo de uma autossofisticação, de uma aceleração, etc. A intuição básica dos aceleracionistas é que um certo mundo já acabou, deve acabar de acabar, de perfazer sua inexistência, né? O mundo real é este nosso mundo desértico do capitalismo tardio, em que a segunda natureza, né, o capital e tal, a produção, da economia política, exerce sua incontestável soberania metafísica sobre a primeira natureza, né? A velha physis, sempre demasiado ecológica, orgânica e vitalista. Então aí ele chega numa argumentação que também é bem próxima de um certo Land, por exemplo, de que é que não há um fora do capitalismo, que sequer existiu um fora, um exterior, um wilderness, para além dessa história, né? A única forma de fazer advir esse fora, de acessar essa possibilidade do outside, é produzi-lo a partir de dentro, colocar a mega máquina capitalista em overdrive, e aí usa os termos dele, né? Após o apocalipse, o reino. Isso também anda muito em sintonia com a postura do Deleuze-Guattari dentro do antiédipo, que é sair dessa ideia do negativo, né? E aí muito inspirado pelo Bergson, de esquecer o negativo como uma necessidade, né? Como uma coisa que está ali, obviamente, alinhada à positivação. Longe de imaginar um transhumanismo quente do cosmos, os aceleracionistas professam um pós-humanismo frio que constata a deshumanização do homem pelo tecnocapitalismo desterritorializado, saudando uma infiltração tecnológica da agência humana. E aí ele chega nesse momento interessante da página 76, que é quando ele fala que o aceleracionismo é uma das encarnações contemporâneas da filosofia marxista da história. Ele foi ganhando impulso com as crises de 68, 89, 2001, 2008 e outras datas emblemáticas dos sucessivos fins do passado que balizam o discurso da esquerda. E aí ele conclui, assim, o texto ele vai fechando com uma crítica dele ao manifesto aceleracionista do Alex Williams e do Nick Snirsek. Ele até dá assim uns afagos, tipo falando, é um texto que pelo menos começa que cita um desastre ecológico, que cita ali uma questão da natureza, mas essa defesa de uma política prometeica de mestria máxima sobre a sociedade e seu ambiente, como a única forma de derrotar o capital, por Eduardo Weber de Castro, é isso: é você preservar os ganhos desse capitalismo tardio, evitar essa destruição de uma plataforma neoliberal, mas desencadear essas forças produtivas do capitalismo, né, seguindo o diagnóstico clássico de Marx e Engels, etc., ainda numa mesma fé dessas capacidades do progresso,
da disposição, dessa ambição messiânica que parece que compõe a história do pensamento ocidental, né? É imperativo que voltemos a confiar no plano, no planejamento, né, na NEP, no Estado, recuperando um sentido positivo da transcendência, do que na nossa crença simplória das virtudes imanentes da rede, que seria, né, o mercado, assim, dentro do neoliberal. Então, ele conclui com essa crítica, basicamente o que ele apresenta do aceleracionismo. Para ele, ainda continua sendo um grito de encorajamento às tropas aquadas dos modernos, esse tipo de mestria prometeica, né? E para ele, enfim, a citação de um colapso ecológico, né, como o Snisak e o Williams fazem, é só porque essa natureza primeira está sendo obliterada pela segunda natureza, né, que dentro do projeto aceleracionista precisa ser engolida para a totalidade do projeto, do tempo, etc., vem sendo ameaçada, né? Então, para ele, eles citam essa dimensão, mas só porque essa primeira natureza já vem sendo ameaçada aí. E aí eu concluo o Viveiro de Castro nessa chave que ele dá no final, que é contrapor uma aceleração intencional, uma aceleração propagandeada, digamos assim, e uma aceleração nada intencional. O substrato infraeconômico do capitalismo, as condições materiais, das presentes condições materiais, estão se modificando mais depressa que as superestruturas técnicas e políticas da civilização dominante. Não há dialética que dê jeito nessa enrascada. A aceleração intencional da máquina capitalista, né, o tempo que ela já está seguindo de maneira desenfreada, posta como solução de nossa presença miséria antropológica, encontra-se em uma situação de contradição objetiva com uma outra aceleração nada intencional. O implacável processo de retroalimentação positiva das transformações ambientais deletérias para o Umwelt da espécie. Umwelt, sei lá, Umwelt, não sei alemão. Mas é Umwelt. Há fortes razões, em suma, para se temer que um pós-capitalismo mundializado não chegue suficientemente rápido para deter o lento, entre aspas, colapso ecológico planetário. E aí é isso, a contraposição é óbvia, né? Como é que vamos propagandear e vamos advogar uma aceleração do tempo do capitalismo se é essa mesma aceleração que vem destruindo o meio ambiente? E aí, a conclusão é pensar um pouco uma certa outra visão sobre essa questão do tempo, que é uma visão que, ali no final da década de 90, nosso querido representante aí do aceleracionismo, Nick Land, de alguma maneira já também antecipou, né? Parece que toda essa angústia do viveiro de Castro ela já era antecipada por um pensador como o Land quando ele tece suas contribuições para o pensamento da aceleração. E pior, eu diria que alguns às vezes situam o Viveiro de Castro como alguém que minou, ou sei lá, criticou muito a entrada desses autores no Brasil, e aí gerou, querendo ou não, um certo afastamento, tanto da academia quanto também das pessoas, né? Dessa bobagem de jogarem tudo na extrema-direita, de jogar tudo no chauvinismo, enfim, nessa, nesse modus operandi aí de gente burra, de ter medo de tudo que é novo, assim. Eu entendo, porque de fato é um livro que às vezes pode impedir as pessoas de se interessarem por esses tópicos, porque ele só vai jogando, jogando, jogando. Mas se formos ver no âmbito geral e no jogo geral, não é bem o grupo do Viveiro de Castro que está vencendo essa história, né? Não é bem as ecologias, a cosmopolítica perspectivista, os chaperi, os xamanos, são esses os povos, os corpos que estão vencendo essa história. Quem está vencendo essa história é a aceleração. Assim.
se a gente for colocar num desenho da coisa, é como se o Viveiro de Castro, Adanovski e esse pessoal eles estivessem tentando dar um novo rumo ao Titanic, né? Assim, faltando um minuto ali para ele bater contra o pedaço de gelo, assim. Eu acho que às vezes a gente cai nessa de que acadêmico e tal, né? Mas no desenho geral, essas críticas ao Viveiro de Castro, pelo menos assim, nesses trechos que eu pego do texto do Land, é um texto do final da década de 90, já estavam previstas, assim. O Land começa esse texto falando de que os neomarxistas, enfim, a esquerda e tal, ela pareceu meio perdida, meio assim, sem saber onde se encontrar. Ela sempre antes advogava um tipo de discurso que às vezes vinha no Khrushchev, de né, nós vamos dominar, ou no mal, com o grande salto para frente vai tornar a China melhor que a Inglaterra em 15 anos, etc. E, enfim, os dois casos né, demonstrou que foi o oposto. Ele fala que agora não é mais esse espírito do vamos superar, mas é um espírito frankfurtiano, né? Admitir que o capitalismo ele sempre vai superar os concorrentes, ele sempre vai vencer, mas ao mesmo tempo transforma essa admissão, transforma assumir esse negócio em um tipo novo de maldição, né? Nós nunca quisemos crescimento mesmo, ele significa alienação. Além disso, você não ouviu dizer que os ursos polares estão se afogando? E aí ele segue o texto, assim, eu trouxe esses trechos porque para mim eles são a síntese do texto no real, no total. Vai sem dizer que nenhum resíduo substancial de historicismo marxiano resta na versão comunista dessa postura. Na verdade, com a economia e a história abandonadas de forma abrangente, tudo que sobrevive de Marx é um pacote psicológico de ressentimentos e descontentamentos, redutíveis à palavra capitalismo, em seu emprego vago e negativo, como nome para tudo que dói, insulta e desaponta. Talvez sempre vá haver um anticapitalismo em voga, mas todos sairão de moda. Ao passo em que o capitalismo, tornando-se cada vez mais fortemente identificado com a sua autossuperação, será sempre, inevitavelmente, a última coisa. As máquinas se sofisticaram para além da possibilidade de utilidade socialista, encarnando a mecânica do mercado dentro de seus interstícios nanomontados e evoluindo a si mesmas através de algoritmos semidarwinianos que embutem hiperconcorrência na infraestrutura. Não é mais a sociedade, mas o tempo em si mesmo que tomou a estrada capitalista. E é nessa história de que de que o próprio tempo tomou, né, essa tecnoeconomia, esse tempo econômico aí que a estrada toma, que eu acho que reside essa crítica que já era prevista pelo próprio Nick Land, assim, de que hoje o Viveiros, o Viveiros nesse trecho ele também termina criticando o Badiou, quando o Badiou faz uma crítica à ecologia, uma crítica a esse terror cosmológico que às vezes a gente vem fazendo, né, sobre o desastre climático, o avanço das coisas, etc. É, e no próprio texto do Land, aqui no final da década de 90, já havia essa consciência de que é o cenário que a gente iria embarcar, né? De um capitalismo maquinado, encarnado num tipo de rede muito além de uma infraestrutura, mas de uma sofisticação, de um desenvolvimento semi-darwiniano mesmo, e a esquerda, né, o pensamento progressista e etc., ou anticapitalista, incapaz de fugir do discurso do, de um eterno inimigo, né? De colocar e condicionar todas as coisas negativas que já existiram para dentro dessa história, desse sistema. Né? The polar bears are drowning and there's nothing at all we can do about it. É a frase, né? E aí, finalizando essa reflexão do Land como alguém que já previa esse tipo de crítica e de postura do Viveiros e da Danovsky, ao mesmo tempo, nessas últimas semanas no Twitter, várias pessoas surgiram. Eu tenho um Twitter, mas é um Twitter pessoal, assim, não é um Twitter do canal, não é um Twitter profissional,
né? Não representa nada profissional meu, o eu, né? Como um teórico, porque eu não sou, só sou um maluco que grava vídeo e lê as coisas. É um perfil pessoal, né? Que eu falo da minha vida pessoal, de bobagem, das coisas que eu gosto, de anime, etc. Um monte de gente veio responder coisa, comentar coisa, extrema direita, aceleracionismo, reaça, fascismo, tá? Enfim, todo esse negócio. E aí, como epílogo, eu não escrevi nada porque é mais um tópico assim que não é tão dentro dessa articulação, que é, que é muito também representativo do quão fundo é o abismo da alienação e da imobilidade do pensamento radical, né? Assim, não é à toa que as duas últimas invasões aí de gente em sedes do poder foram literalmente de é, trumpistas e aqui no Brasil de bolsonaristas. Então, lá na Argentina agora, a população elegendo um outsider mesmo, né? Alguém que saiu assim muito do fora da política grande, mainstream, etc., tradicional. A radicalidade ela está subtraindo, ela está tipo escapando para esses vetores por conta dessa demência cognitiva, desse pensamento da gaiola racional do sujeito que parece que tomou conta da esquerda em uma proporção assim inimaginável, né? As ideias são proibidas, os livros são proibidos, o autor X ou Y é proibido. Mostrar qualquer tipo de resquício de uma potência, de um tipo de crítica mais aprofundada, mais ácida, ou até mesmo de postura, assim. Todo mundo parece que reivindica muito um sujeito racional, certinho, imóvel, parado, né, liberal. Às vezes tem gente que é comunista, radical, milita no Partido Radical, etc., mas que me parece mais liberal do que um tecnocrata do Ministério da Economia, sabe? São pessoas assim que reivindicam um tipo de forma, de sujeito, assim, que é puro, que é moral, que é um agente humano, sabe? São subjetividades que foram totalmente aburguesadas, liberalizadas, enfim, entraram nessa história aí sei lá, do Ocidente liberal e das democracias liberais e do status quo, da norma, etc. Eu sou contrário a essa coisa. Eu sempre estive em relação de antagonismo com a burguesia de fato, né? Não só com os 8, 10 bilionários que os socialistas perdidos aí ficam falando que são os inimigos da humanidade. Eu estou contra a burguesia do pensamento também, contra a burguesia epistemológica, contra as pessoas que detêm a razão fechada em sete chaves, né? E aí, se a razão é tão segura, tão resguardada, etc., por que tantas armas? Por que ela é protegida de forma tão belicosa? Então, enfim, eu queria concluir com essa reflexão, mais para me posicionar mesmo em relação a essa postura que às vezes as pessoas têm de ficarem querendo jogar as pessoas para um espaço assim muito, sabe, muito idiota mesmo, né? De tipo, a pessoa tá lendo, tá estudando, tá conhecendo autores, tá articulando ideias, tá querendo traduzir de alguma forma um tipo de conhecimento, e aí por isso a pessoa ela tá errada, tá propagandeando, tá não sei o quê, tá engajando, enfim. Eu considero isso uma demência. Eu acho que não há ideias proibidas, não há livros proibidos, não há autores proibidos. E se formos parar de ler filósofos usando esse tipo de regra moral, né, política, racial, de gênero, etc., aí na filosofia vão ler três autores, quatro autores, né? Não vai ler nem mais ninguém no passado, porque só é escravidão, racismo, misoginia, etc. E também não é um cenário que escape muito nos dias atuais, não. É só entrar no departamento de filosofia aí e perguntar qual a opinião dos professores sobre negros e mulheres. É isso.